Olá, meus amores do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja todo mundo bem. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto sobre polígonos, tá? Hoje nós vamos falar sobre os polígonos regulares, tá bom? Então, existem muitas maneiras de revestir uma superfície plana com polígonos. Vejam algumas delas abaixo. Retângulos, octógonos, hexágonos, losangos. Então, isso aqui são alguns exemplos de polígonos regulares, tá? Existem só esses? Não, existem outros. Aqui é só uma das formas que a gente utiliza para cobrir algumas superfícies, Se vocês observarem esses retângulos aqui, a gente já viu em algum lugar. Ou esses hexágonos, ou mesmo esse losango, por exemplo, em alguns pisos. Vocês podem já ter visto esses formatos e nem sabiam que eram polígonos regulares. Então, observe os polígonos utilizados. Aqui nós temos um hexágono, e se vocês observarem, ele tem todos os lados do mesmo tamanho, de 7 centímetros. E dentro todos eles têm um ângulo de 120 graus. Aqui é um octógono. Tia, mas não parece nada com aquele do UFC. Sim, é porque aqui é um outro tipo de octógono. O octógono é qualquer polígono que tenha 8 lados. Não necessariamente tem que estar daquele jeito para ser um octógono, tá? Aqui é um quadrilátero. Observem que no octógono e no quadrilátero, eles têm tamanhos diferentes, né? Seus lados têm tamanhos diferentes. Ali tem 5, 10 e aqui no quadrilátero tem 15 e 5. E aqui no losango, né? Aqui também é um quadrilátero, tem tudo 7 centímetros. Ele tem os lados exatamente do mesmo tamanho. As medidas dos lados são iguais no hexágono e no losango. O hexágono, além de ter os lados do mesmo tamanho, tem todos os ângulos internos de mesma medida, no caso 120 graus. Por apresentar essa característica, esse hexágono é chamado de polígono regular. Vejam alguns exemplos de polígonos regulares: um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, um heptágono e um octógono. Um polígono é regular quando apresenta todos os lados congruentes, ou seja, de uma mesma medida, e todos os ângulos internos também congruentes, certo? Como eu mostrei, lá tínhamos um hexágono, que os lados eram de valor 7 e os ângulos internos eram de 120, todos eles. Triângulos. Triângulos são polígonos que apresentam apenas 3 lados. Eles também podem ser classificados de acordo com as medidas de seus lados ou de seus ângulos internos. Observe os triângulos destacados nos poliedros a seguir. O que são poliedros? São sólidos geométricos que apresentam todas as faces planas. As faces dos poliedros têm a forma de polígonos. Suas arestas e seus vértices correspondem, respectivamente, aos lados e aos vértices dos polígonos. Temos uma pirâmide de base quadrada, temos um prisma de base triangular e temos uma pirâmide de base triangular também. Então, vamos ver o seguinte. Com relação às medidas dos lados, podemos observar que o triângulo ABC, que é esse primeiro aqui, tem 2 lados com medidas iguais e um lado com uma medida diferente. No triângulo DEF, que é o que está aqui no meio em amarelo,
ele tem 3 lados com medidas completamente diferentes. E por último, que é o GHI, tem 3 lados com medidas iguais. Mais à frente, nós vamos ver que cada um deles recebe um nomezinho específico com relação aos valores dos lados. Vamos ver. De acordo com as medidas dos lados, podemos classificar os triângulos em isósceles, tem 2 lados com a mesma medida. Equilátero tem os 3 lados com a mesma medida. Escaleno tem os 3 lados com as medidas diferentes. Considere agora as medidas dos ângulos internos dos triângulos a seguir. Apresenta 3 ângulos agudos, apresenta um ângulo reto e apresenta um ângulo obtuso. De acordo com as medidas dos ângulos internos, podemos classificar os triângulos em acutângulo, todos os ângulos são agudos, retângulo, apresenta um ângulo reto, que é o de 90 graus, e por último, um obtusângulo, que apresenta um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Atividade. Aqui é só para a gente praticar um pouco mais, tá? Escreva o nome dos polígonos abaixo. O primeiro deles, ó, se a gente for contar, são 5 lados, então ele é um pentágono. O segundo aqui, ele tem 8 lados, então ele é um octógono. O terceiro tem 6 lados iguais, então é um hexágono. E o quarto tem 4 lados, então é um quadrilátero. Isso aqui são só atividades para a gente praticar, tá? Verifique quantos lados e quantos vértices cada polígono possui. Letra A, nós temos aqui quantos lados? 1, 2, 3, 4. Então, 4 lados. Se tem 4 lados, tem quantos vértices? 4 vértices também. Letra B, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 lados e 5 vértices. Letra C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 lados, por consequência, 12 vértices. Letra D, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 lados. Por consequência, como tenho 5 lados, então eu tenho a mesma quantidade em número de vértices, ou seja, 5 vértices também, ok? Acho que deu para entender que o número de lados e o número de vértices sempre vão ser os mesmos em polígonos, ok? Terceira questão. Identifique qual das figuras abaixo não se classifica como um polígono. Justifique sua resposta. Então, vamos analisar figuras A, B, C, D, E, F, G e H. Então, na figura A, nós temos um quadrilátero, então é um polígono. Na letra B, também temos um quadrilátero. Na letra C, nós temos um trapézio. Na letra D, nós temos um hexágono. Na letra E, nós temos um triângulo. Na letra F, nós temos um polígono com lados que parecem uma adição. Na letra G, nós temos uma elipse. E na letra H, nós temos um pentágono. Então, qual dessas não é um polígono? É a letra G. A figura da G é formada por uma linha curva arredondada, enquanto os polígonos devem ser formados apenas por segmentos de reta. Essa é a justificativa de o porquê a letra G não se classifica como um polígono. Quarta questão. Marque V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. Na letra A,
temos o seguinte, dizendo o seguinte: o polígono é chamado de côncavo quando possui todos os lados iguais e todos os ângulos internos de mesma medida. Isso é verdadeiro ou falso? Ele é falso. Agora nós vamos dar a justificativa de o porquê ele é falso. Porque essa é a definição de polígono regular e não côncavo, tá? É por isso. Na letra B, um polígono regular quando possui lados congruentes. Então, ela é verdadeira. Na letra C, um polígono é denominado convexo quando qualquer segmento de reta com extremidades em seu interior não possui pontos fora dele. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Letra D. O número de vértices de um polígono simples é sempre menor que o número de lados. Essa afirmação é falsa. Por quê? Porque o número de vértices é igual ao número de lados. Isso sempre vai acontecer. Se eu tiver 10 lados, eu tenho 10 vértices. Se eu tiver 20 lados, eu tenho 20 vértices. E assim sucessivamente. Letra E. As diagonais de um polígono são segmentos de reta que liga dois vértices quaisquer de um polígono. Então, essa afirmação é falsa. Por quê? Porque os vértices devem ser não consecutivos, ou seja, o segmento deve passar pelo meio do polígono para ser uma diagonal. Tá? Esse é o conceito verdadeiro de diagonal, por isso essa afirmação é falsa. A atividadezinha de casa que eu tenho para passar para vocês hoje é só do livro didático, tá? Da página 63 a 66, as questões de 1 a 7, ok? Então, por hoje era isso. Obrigada. Não se esqueçam, fiquem em casa, se cuide e até a próxima aula. Tchau!